Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV. Ora, então são 21 horas, 7 minutos e 8 segundos e está com a Rádio Onda Livre. A nossa convidada, a doutora Inês Falcão, já está connosco, então vamos lhes dar as boas-vindas, não é, José Madeira? Já demos? Já demos lá fora, não é? Lá fora. Mas é sempre um prazer renová-la. Exatamente. Muito boa noite. Boa noite, Inês. Como estão? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez connosco. A última conversa que tivemos o privilégio de ter a sua companhia foi de veras interessante. Conversa sobre a pintora Isabel Saraiva. E passados poucos dias estamos aqui novamente para falar de mais uma ação de cultura, não é? Aliás, desde que o que é prometido é devido. E combinamos com a Inês ela vir cá. Exatamente. Sim. Ora bem, Inês. A Inês é mais uma vez comissária de uma exposição que vai estar patente ao público no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros. Esta exposição tem de nome Sensibilidades. Sim. Que é de um escultor de seu nome Ricardo Tomás, que nasceu em Lisboa em 1968 e pronto, há 23 anos esta parte que vem expondo com regularidade e é a sua atividade principal desde 1998. Já realizou mais de 200 de exposições individuais e coletivas por todo Portugal e chegou agora a vez de Macedo de Cavaleiros e da região de Trás-os-Montes poder apreciar a obra deste artista. Inês, sensibilidades porquê? Eu ponho esta questão porque nós estamos a falar de uma exposição de escultura em pedra e penso que em ferro. Sim. Que são materiais frios e inertes, não é? Eu sou capaz de perceber a sensibilidade porque eu quando vi a estátua da Madonna de Miguel Ângelo na Catedral de Bruges, eu fiquei pura e simplesmente de boca aberta, porque nós estávamos perante algo inerte, de matéria fria, mas estávamos perante uma obra que nos transmitia emoções. Esta obra deste jovem escultor, é isso que ele transmite? Sim, eu penso que apesar de frisar com muita certeza que os materiais são materiais rígidos, quer o ferro forjado, quer inclusive a pedra de Estremoz que é trabalhada, o Ricardo Tomás tem uma sensibilidade e se nós pegarmos na sensibilidade quando ele trabalha sobretudo os aspectos femininos, portanto ele trabalha a mulher no seu todo. Nós pensamos que o Ricardo Tomás é uma pessoa que, além de trabalhar a parte feminina, portanto que tem sempre uma sensibilidade que eu acho que é perceptível, ele consegue ao mesmo tempo fazer desses trabalhos obras que nós também ficamos perplexos quando os observamos. E não tem praticamente a ver com a rigidez dos materiais, mas as formas sobretudo que ele trabalha. Nesta exposição, o Ricardo Tomás traz-nos algo inovador, porque o Ricardo Tomás é a segunda vez que vem a Macedo de Cavaleiros. É a segunda vez. Ele veio a primeira vez só com pedra e eu desafiei a ele fazer o ferro. Só o ferro. Só o ferro. Ele vai trazer umas esculturas também em pedra. Sim. Porque nós queremos fazer, ou melhor, que as pessoas entendam o paralelo que ele faz, quer na pedra, quer no ferro, e eu acho que aí é perceptível nesta exposição. E eu fiz-lhe o desafio de ele trazer o ferro. E ele teve a preocupação de, inclusive, todas as esculturas que vêm para cá foram feitas para Macedo de Cavaleiros. E ainda há 2 dias, parece impossível, mas é verdade, há 2 dias o Ricardo falava comigo e dizia-me: Inês, eu vou fazer um galo. E eu brinquei com ele e disse: Ricardo, mas vais fazer um galo transmontano? E ele diz: mas qual é a diferença entre o galo transmontano? E eu, claro que em termos de artistas brincámos, e eu disse: Ricardo, eu quero que seja um galo que surpreenda as pessoas de Macedo de Cavaleiros e que não seja mais um galo de Joana Vasconcelos. Muito bem. Muito bem, dessa eu gostei. Eduardo, eu quero fazer uma pergunta a Inês porque achei piada uma observação que ela fez. Vocês os dois estavam a falar em trabalhar a pedra e a Inês referiu ou especificou pedra de Estremoz. Porquê? Porque é uma pedra com características diferentes, primeiro em termos de cor e em termos de ter determinadas cores que elas se misturam ao fazer o polimento, segundo o Ricardo me explicou, que é diferente do que uma pedra de granito. Quando nós estamos a falar numa pedra de granito, é completamente diferente da pedra de Estremoz.
que é uma pedra de calcário. Não é? Mas em termos de beleza natural, é diferente. A transmissão da cor é diferente? É completamente diferente, e quando ela está em bruto e depois passa a polimento, ela consegue apresentar-nos diferentes cores. Portanto, e essa sensibilidade, e essa beleza, e esse apreciar dessa pedra também tem a ver com a parte cromática, que não é uma pintura, mas também aparece uma harmonia de cores. Portanto, e acho que essa parte é muito, muito importante, nós também observarmos a escultura, conseguir perceber essa dicotomia. Num documento que a Inês teve a gentileza de nos mandar, fala no trinómio que é forçoso associar ao Ricardo Tomás, que é a sensibilidade, a poesia e a originalidade. Sim. Quer aprofundar? A originalidade é já foram no que se refere ao galo. Bem, eu acho que esta dicotomia que o Ricardo Tomás ele consegue, que é assim, porque eu quando olho para as peças dele, nós conseguimos fazer essa leitura em termos poéticos, até porque tenho aqui alguns tratos de críticos de arte que inclusive fizeram sobre as obras do Ricardo Tomás, e depois em termos da beleza que eu consigo observar e que qualquer pessoa consegue. Claro que em termos de interpretação das esculturas, e como sabemos de qualquer obra de arte, depende de quem a está a observar, não é? E depende Desculpa, eu ia-te pedir, tens lá alguma crítica dessas que disseste que não seja muito extensa e que nos dê uma ideia daquilo que os críticos pensam? Sim, eu posso ter, por exemplo, tenho aqui a pedra não é talhada a partir da ideia, pelo contrário. Quando encara um bloco e começa a cortar e a esculpir, procura uma imagem que vai saindo de si próprio. Obtida essa imagem, apreende o que a obra lhe sopra. Portanto, acho que esta frase consegue dizer tudo sobre ou pelo menos mais alguma coisa, se calhar do que a minha interpretação, que é outro crítico que faz sobre a obra do Ricardo Tomás. É mais ou menos como o nosso programa, ao sabor do vento. Exatamente, depende de quem está a fazer. Ora bem, isto são 21 horas. Já sei. São 21 horas, 14 minutos e 42 segundos, e está com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Ao Sabor do Vento tem o apoio da Auto Rujo em Bragança. A Auto Rujo é uma empresa ao serviço do setor automóvel desde 1975. A Auto Rujo tem hoje para si uma promoção de facto fantástica. Na compra de qualquer carro novo ou usado, a Auto Rujo oferece-lhe 5 dias de férias em Portugal Continental, Açores ou Madeira. Para mais informações sobre esta promoção da Auto Rujo, vá à Auto Rujo em Bragança, na estrada de Donai, ou então consulte o site autorujo.com. E vamos voltar à nossa conversa sobre a exposição Sensibilidades, que vai ser inaugurada no próximo fim de semana, no próximo sábado, no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros. Às 21 horas. 21. Sim. Ora bem, este artista começou a sua vida como a trabalhar o ferro na Carris. Sim. E fazia escultura nos poucos tempos livres que tinha, não é? Sim. Ele fez o curso, inclusivamente na Arcos, não foi? Sim. E portanto o Ricardo Tomás tem um caminho muito próprio na sua vida enquanto artista, não é? Porque não deve ter sido fácil para ele conjugar a sua atividade profissional enquanto serralheiro na Carris e escultor em part-time. É assim, eu acho que quando se abraça a arte por gosto e por paixão, e porque absorve completamente algum tempo, e eu acho que o trabalho dele que ele fazia na Carris, segundo aquilo que eu conversei com o Ricardo Tomás, ele gostava de fazer, mas repare que a determinada altura ele abandonou completamente o emprego dele e dedicou-se única e exclusivamente como artista plástico. Eu acho que isso é significativo porque era algo que lhe estava dentro.
e eu acho que só tem a valorizar uma pessoa que no fundo sabe que viver da arte é muito complicado em Portugal. Eu ia-te perguntar isso. Exato. Consegue-se sobreviver só com a arte? Ele consegue sobreviver, até porque ele saiu de Lisboa, comprou uma quinta perto do Rio Maior e comprou o espaço dele para poder montar o ateliê dele, e ele vive única e exclusivamente da arte. Pois, mas isso são alguns dotados, não é? Sim. Alguns dotados. Pronto, e depois vão-se criando. Sabes quem é que me fez lembrar agora? Sim. O Manuel Ceris, que também comprou uma quintazinha lá, não sei para onde. Não, o Manuel Celis é um amigo nosso que é músico, e diga-se passagem, um excelente músico, e foi viver para Monsanto. E diz ele que dificilmente muda, porque de facto está tão bem. Tem um bar em Monsanto que é de um amigo dele escocês, que também é músico, e portanto fazem jam sessions a torto e direito, e diz que aquilo que é uma loucura, que é até de manhã, não é? Ele anda-me sempre a dizer: Eduardo, tem que cá vir abaixo, e um dia destes acho que vamos ir mesmo a Monsanto. Mas ele também, pronto, praticamente deixou a sua vida profissional e está muito dedicado à música. Eu sei que ele no passado escrevia as canções para aquele festival de infantil da Figueira da Foz. Sim. Sim. Pronto, ele é aqui de Mirandela. Pois não sei, não. Pronto, mas isso hoje em dia aqui em Portugal sobreviver só exclusivamente à arte é um processo muito complicado. E isto, na minha opinião, tem que ser de facto alguém com muito valor para poder ter os rendimentos suficientes, não só para manter a sua arte em evolução constante, mas também para viver, não é? Eu acho que sim, mas posso acrescentar o seguinte: é que o Ricardo, antes de ter esta exposição, teve uma outra exposição em Lisboa, e como eu referi há bocadinho, mesmo as obras que ele traz em ferro foram feitas especificamente para Macedo Cavaleiros, porque ele em Lisboa vendeu as obras todas. Portanto, e para mim isso acho que é valorizar muito o artista, e para mim tem um duplo valor. Claro. Porque assim, se a obra é vendida, é porque ela efetivamente tem interesse. Porque as pessoas não vão investir em arte, e nós sabemos como é que os investimentos estão nesta globalização e neste aspecto, nesta altura, não é? E o Ricardo consegue vender as obras. E só para agora acrescentar, quando os artistas efetivamente têm qualidade, eu acho que a obra consegue-se vender. Claro que não pode ser a preços muito elevados, claro. Não é? E provavelmente os colecionadores vão buscar essas obras, que é aquilo que está a acontecer com o Ricardo Tomás. Quando vêm artistas por Macedo, conseguem vender obras cá? Depende, é complexa, e não gosto muito de responder a essa pergunta, porque temos tido artistas que conseguem vender quando os preços são um bocadinho mais baixos, mais acessíveis. Quando os preços ultrapassam determinado montante, plafond, não é possível. Não, porque assim, nós aqui também não temos investidores nem colecionadores de arte como aparecem nos grandes centros urbanos, claro, não é? Normal, não vamos ser utópicos. E, aliás, eu aviso os artistas e dizer que estão a expor num centro cultural e que efetivamente aqui não há, pelo menos, colecionadores que investam na forma como investem nos centros urbanos. Isso aí é a realidade, e acho que fora dessa realidade não podemos sair. Eu ainda não vi nada feito por ele, mas a pergunta que se me põe é esta: são obras de grande envergadura ou de média envergadura? Não, tem algumas que até são pequena envergadura e são preços muito acessíveis. Eu não vou dizer aqui logicamente os preços, mas e depois são obras de grande envergadura. Essas de grande envergadura ele não traz logicamente para espaços fechados, não é? Estão no exterior, estão em espaços públicos no exterior. Aqui serão de média e até de pequena envergadura. Um trabalho pode estar sobre uma secretária. Estou a falar de trabalhos... Um galo que caiba numa panela. Sim, não propriamente. Um bocadinho maior. É maior que a panela, porque eu já tive a oportunidade de ver o galo, porque ele já me mandou a fotografia do galo. Eu acho que depois de ouvir o nosso programa, o galo vai ter imenso sucesso. Eu espero bem que sim. Vai com certeza. Acho que sim. Pronto, esperamos que seja de facto um galo transmontano, com garboso, com pós a título, não é? Um galo dominador, não é? Acho que sim. Não pode ser de outra maneira, portanto, eu estou curioso para ver o galo e todo o resto da obra
vai estar aí, seguramente, por aquilo que a Inês nos tem dito e aquilo que eu li. Fiquei curioso de ver esta exposição, não é? Sim, eu acho que só convido as pessoas a aparecer realmente no sábado às 21 horas e depois, mesmo se não conseguirem aparecer durante a semana, aliás a exposição vai estar até 16 de janeiro, portanto tem muito tempo para poder ver a obra, apreciar, e oxalá que o Ricardo vá vender muitas 16 esculturas. Não é assim tanto tempo como isso, é um mês e meio. Sim, mas para mim é um mês e meio. O Ricardo vai estar cá na inauguração? Sim, sempre. Os artistas estão sempre que podemos estão. Pronto, vamos deixar esta informação à informação da rádio para ver se estarão presentes, fazer uma pequena reportagem sobre a inauguração. Vamos nós Eduardo, damos informação à informação, não é? Que diz, a inauguração é no sábado às 21 e depois pode ser visto durante a semana a que horas? Pode ser visto sempre durante a semana, desde as 9 da manhã, interruptamente até às 16. Até às 16 horas, sim. Acho que é importante. É a hora que encerra o Centro Cultural. Sim. Encerra com os serviços da Câmara Municipal. Sim. Okay. Que é um horário que eu de facto não consigo entender. Mas pronto, não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí, porque eu acho que a nem cultura. Posso. Não, eu acho que isto é uma... tu poderás não poder, mas nós podemos. Eu acho que a cultura não se pode compadecer com o horário público. Tem que haver aqui uma abertura. E se o Sr. Vereador não está a ouvir, o Vereador da Cultura e o Sr. Presidente da Câmara não está a ouvir, isto é uma mera sugestão, é uma crítica construtiva. Eu acho que para as exposições deviam ter pessoal dedicado e ter pelo menos abertas até às 6:30 da tarde. Eduardo, até porque a coisa é tão simples como isto. As pessoas que vão ver a exposição, por norma, são pessoas trabalhadoras. Exatamente. E têm o seu trabalho, digamos, em número redondos, das 9 da manhã às 5 da tarde. Portanto, só teriam a grande disponibilidade para ir ver estas manifestações artísticas depois dessa hora. E ao fim de semana. Eu aí faço um parênteses, é que como está aberta a hora do almoço, as pessoas podem aproveitar, vão tomar um café ao Centro Cultural e vêm à exposição. Mas é sempre tudo muito a correr. É sempre tudo muito a correr. É uma rapidinha à exposição. Bem, são 21 horas, 24 minutos e 24 segundos e está com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Há aqui algumas frases sobre o Ricardo que eu gostava de ler, se me permitem, se Inês me permite, o Zé e os nossos ouvintes, porque de facto isto revela um bocado o ser humano que vai ter aqui uma exposição. E eu vou ler. Alucinantes, as mudanças que se têm operado ao longo do século XX têm dividido o homem entre o terror de uma desumanidade imprevista e da mecânica e o ressurgimento, no fundo do inconsciente, dos terrores mais primitivos, oriundos quase da pré-história. O homem do século XX está, pois, perante novos desafios, novas ameaças que o deixam perplexo e confundido. É um mundo que o ultrapassa e o domina porque escapa à sua compreensão normal. Apesar desse desencanto, Ricardo Tomás ousa acreditar ainda nos valores da inteligência, da sensibilidade e da amizade. Recorrendo embora ao ferro, matéria rude e fria, Ricardo Tomás sonha com um mundo onde dominem os valores como o afeto, o amor e a beleza, aqui corporizados na mulher, símbolo da vida e do futuro. Que foi aquilo que a Inês referiu no início da nossa conversa. Sim, o facto desta exposição se chamar Sensibilidades. Esta descrição é 100% fiel ao Ricardo Tomás? É aquilo que eu conheço do Ricardo Tomás, porque ele é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa com muitos valores mesmo de família, valores de afetos. E acho que refletem pelo menos aquilo que eu conheço do Ricardo. Então estou de acordo com aquilo que acabou de ler. Por amor de Deus, eu também já passei por esse e de facto não há nada mais irritante. É horrível, nós termos aquele piquinho na garganta, não é? É péssimo. Estes elementos que eu tenho aqui em nossa posse, eu como sempre
Vou partilhar isto na nossa página no Facebook para poderem ler, ver as exposições todas que o Ricardo Tomás já fez ao longo da sua vida e ficar a saber um pouco sobre a personalidade deste artista, porque vale a pena ler. E assim, quando forem visitar a exposição ao Centro Cultural, já vão documentados sobre o personagem que vai ter aquelas obras todas em exposição, sem esquecer o Galo Transmontano. Acho que o vamos batizar como o Galo Transmontano. Acho que sim. E não estaria mal. Não seria mal, pois não. Se a Inês pediu para fazer um galo transmontano, está batizado por natureza. E há uma coisa que eu reparei, é que não há internacionalização deste artista. Não há internacionalização? Eu não sei se... É que neste repertório de exposições, elas são tantas, pode eventualmente ter-me passado, mas eu na altura, quando li isto, achei que faltaria qualquer coisa, que seria a internacionalização. Ele tem exposto fora de Portugal também? Ele tem exposto fora de Portugal. Eu estava aqui a ver se... Porque assim também não sei tudo de cor, não é? Claro. Como podem perceber, mas ele expôs em Espanha e pelo menos em França eu não consigo saber exatamente assim de repente quais os locais. Bom, mas Inês, se quiseres ter a amabilidade de dar uma espreitadela ou até uma telefonadela ao Tomás. Ao Ricardo Tomás. E depois mandas-nos um mail com essa informação e a gente amanhã acho que sim. Podemos fazer num extratozinho pequeno, claro. Tudo bem. A divulgação deste lapso. Sim. É porque de facto são tantas as exposições que estão aqui mencionadas que pode efetivamente ter-me passado, e sem qualquer subentendimento, seja daquilo que for. Porque eu acho que de facto estranhei não ler, porque um homem com uma obra destas forçosamente teria que ter exposto no estrangeiro, não é? Que reconheço, e das fotos que eu vi das obras dele, é um artista com valor, não é? Sim, e quer dizer, aquilo que eu digo é que assim, o Ricardo, das exposições e dos trabalhos que faz, ele vende tudo. E como vende, portanto, ele não tem um acervo assim muito grande que ele possa andar, por exemplo, a expor em Portugal e depois ir para o estrangeiro. Muitas vezes os artistas, quando têm obras e que essas obras não se vendem em Portugal, eles vão para o estrangeiro. No caso do Ricardo, ele faz tudo e vende. E como vende, eu penso que, mas eu vou retificar e retifico aqui a informação sem qualquer problema, que o Ricardo expôs em Espanha e França. E agora faço uma pergunta. Imaginemos que o Galo tem tanto sucesso, que há 3 ou 4 pessoas que querem comprar o Galo. Mas só uma é que a pode comprar. A pedido, ele poderá executar a mesma obra? Exatamente igual não. Exatamente igual não, porque o artista plástico ele não consegue fazer 2 obras exatamente iguais. Primeiro porque ele não faz por molde. Atenção, a obra em ferro? A obra em ferro, do Galo em ferro. E mesmo de madeira, peço desculpa, de pedra, ele vai esculpindo. E como vai esculpindo, vai saindo. Portanto, o trabalho em bruto é trabalhado e a peça vai aparecendo, vai surgindo. Se a obra em pedra, que neste caso não era possível, só era possível se fosse, por exemplo, em terracota ou em barro ou outro tipo, ou cerâmica, era possível se fosse feita com moldes. Neste caso, a pedra não é feita com molde e o ferro, muito menos, não é? Exatamente. Porque é soldado e as formas vão aparecendo conforme elas vai trabalhando. E daí que exatamente igual não é possível. Agora podemos pedir ao Ricardo que faça uma semelhante. Se calhar com mais alguns adereços ao Galo, não sei. Não, se houver vários interessados, a única coisa que tem que fazer é um leilão. Claro. Ou então, guardá-lo bem guardado, e é uma obra que se vai valorizando constantemente. Sim, ele pode como foi a primeira, eu sei que foi o primeiro Galo que ele fez, porque eu questionei.
E pode ser que ele nem sequer queira vender essa obra, não sei. Exatamente. Não sei. Às vezes os artistas são assim, fazem uma obra e querem ficar com ela. Portanto, é coleção particular. Claro. Não faço a mínima ideia, porque nesse aspecto ainda não falei com o Ricardo. Às vezes é complicado entrarmos na mente do artista, não é? Sim. Muito complicado. Muito complexo. Muito complexo. É. Mas neste caso o Ricardo, como eu dizia há bocadinho, é uma pessoa extremamente acessível, é uma pessoa extremamente simples. Há determinados artistas que às vezes nós não conseguimos sequer fazer determinadas perguntas, fazemos a nossa interpretação, e claro que como comissária tenho acesso a um determinado número de informações que se calhar o exterior não tem, mas há artistas inclusive que se fecham no seu mundo e há aspectos mais íntimos de que nós não temos acesso, mesmo de forma nenhuma. O que Não acontece com o Ricardo, não. Sim. E muito acessível, qualquer pessoa queira chegar à beira dele e fazer-lhe perguntas e como é que utiliza os materiais e como é que os trabalha e o que é que significam. Estejam plenamente à vontade. Por acaso sabe, a Inês sabe, o que é que o levou a fazer escultura? Eu penso que foi mesmo uma inspiração do facto de ele trabalhar como ferroviário e estar Porque ele inclusive em utilizou o contato. ferro de sucata, não foi? Começou por trabalhar o ferro de sucata e a partir daí começar a reutilizar esse ferro. E como verificou que era que estava mesmo dentro dele essa forma de trabalhar os materiais, foi por isso que ele inclusive comprou a tal quinta que eu disse, ao pé do Rio Maior, que é Santo André, e para poder ter o trabalho dele e poder trabalhar, enquanto que em Lisboa não tinha esse espaço, não é? Claro. Muito bem, são 21 horas 33 minutos e 9 segundos. Está com a Rádio Onda Livre e o programa Ao Sabor do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e no Facebook, hoje com transmissão em direto em facebook.com/Ao Sabor do Vento. Relembro aos nossos ouvintes que Ao Sabor do Vento tem o apoio da Autorujo em Bragança. A Autorujo é uma empresa no ramo automóvel desde 1975, uma empresa que nos habituou a elevados padrões de qualidade, seja no ato da venda, seja na pós-venda. Autorujo, tudo para si em termos de automóveis, sejam novos ou usados, ou se for um amante de clássicos, Autorujo é a sua morada de eleição para escolher o seu novo carro automóvel clássico. E habilitar-se A 5 dias de férias em Portugal, Continental, Açores e Madeira. Para saber mais sobre esta promoção, contactar diretamente com a Autorujo em Bragança, na estrada de Donai, ou então através do site da Autorujo, em autorujo.com. Inês, podemos sair um bocadinho da conversa desta exposição e sermos um bocadinho biblioteiros, entre aspas? Depende. Olha, se fosse eu fazer a pergunta, podia ir sair a geneira, mas assim não. Não, Inês, a curiosidade aqui põe-se. Que ações estão previstas para o primeiro trimestre do novo ano? A nível cultural e a nível de esculturas, certo? A nível de culturas, pinturas, exposições. Eu só posso falar mesmo aquilo que tem a ver com as exposições do Centro Cultural, não é? Que é para isso que eu sou responsável de fazer a seleção das obras. Eu não sei se consiga... Já estava a pensar coisas más, pá. Não estava. Eu ouvi, mesmo ouviste, não foi? Não estava, acredito que não estava, não. Eu não sei se posso levantar o véu, como se costuma dizer, porque acho que a surpresa é alma do negócio. Mas quando se mostra um bocadinho do tornozelo, vamos criando o apetite. Exatamente. Okay. Então é assim, eu para ficarem um pouco surpreendidos, nós em janeiro, em finais de janeiro, quando terminar esta exposição do Ricardo, vamos ter um artista que é macedense. Mas não posso mesmo dizer quem é, porque é uma exposição completamente diferente destas que temos tido até agora. Eu sei.
eu sei, mas não vou falar nisso então. Não. Depois eu sei disso, que já foi nosso convidado. Eu sei. Já foi nosso convidado. Já. Foi uma conversa de veras interessante. Agora és tu que estás a mostrar o joelho. Já não Mostrar o joelho. Pronto, mas já não digo mais nada. Eduardo, acho que não pode não digo dizer mais mais. nada. As Não digo mais pessoas nada. chegam lá e eu Não, acho que não é conveniente. Não é. Depois não. disso, vamos Sim. ter um artista plástico de topo mesmo. Tem estado na Guarda e digo que vendeu as obras praticamente todas, e são obras com um valor bastante elevado para colecionadores só, e ele vive na Áustria. Ou melhor, na Austrália, peço desculpa. Austrália. Ele É vive como na quem diz, do Austrália. outro lado do mundo. Exatamente, lá do mundo. Ele veio a Macedo Cavaleiros, veio ver o Centro Cultural, fotografou. Eu disse-lhe o que é que nós pretendíamos e ele disse que ia fazer uma coleção única e exclusivamente para Macedo Cavaleiros, de pintura e de escultura. E essa exposição vai estar durante as férias todas da Páscoa, que foi isso, e depois durante o terceiro período, porque nós queremos trabalhar essa exposição a nível, sobretudo, de serviços educativos, que é essa parte que às vezes também falha, porque, como sabem, eu também não tenho muito tempo, não é? Tenho o meu trabalho e não consigo dar resposta a todas as solicitações. E neste caso, o artista que vai estar também, que não digo o nome, porque acho que não devo dizer ainda. Falaremos Ele vai disso estar, mais tarde. sim, mais tarde depois falamos, e ele, inclusive, podem convidá-lo, que ele tem muito gosto, é uma pessoa também muito acessível e fácil, inclusive, de contactar com ele. Ele vai estar pelo menos depois 2 ou 3 dias aqui após a exposição, por conta dele. Portanto, é importante que se diga às pessoas que não têm a ver com os gastos, inclusive, da Câmara, porque não. Mesmo estes artistas acabam por vir e as despesas são relativamente simples, não é? Portanto, muito pouco, ou praticamente nada. Diz, acaba que. A seguir pergunto eu. Não, pergunta. Temos o Ricardo a fazer uma obra exclusiva para Macedo. Sim. Temos esse artista Sim. a fazer uma obra exclusiva para Macedo. E Temos um artista de Macedo a fazer obra exclusiva para Macedo. Sim. Nós, ao fim e ao cabo, somos pioneiros em exclusividade. Não, eu acho que sim, eu acho que eu já da outra vez salientei quando estive aqui a falar com a Isabel Saraiva, e a minha preocupação é diversificar o tipo de exposições que Macedo vem. Que vem porquê? Porque eu acho que nós temos de ter as mesmas oportunidades que têm os grandes centros urbanos. E nós, se nos deslocarmos aos grandes centros urbanos, quer nacional, quer internacional, nós temos facilidade em ver estas manifestações ou diferentes manifestações artísticas. Artísticas e culturais, que me preocupa também não é só pela arte em si, Claro. porque às vezes posso ser, entre aspas, um bocado obcecada, não é? Por estas questões da pintura, por estas questões da escultura, mas como vamos ver, a próxima exposição não vai ser nem escultura nem pintura. Muito bem. Muito bem. Isso é. Sim. Quando for oportuno, mas isso é contigo, os nossos microfones cá estão para fazermos aquilo que estamos a fazer agora. Querem ver que eu agora vou passar os serões ao sabor do vento? Olha, nós teremos imenso prazer nisso. Zé, esta interrogação da Inês leva-me a pensar, mas que raio de companhia é que eu vou ter nos serões, não é? Aturar aqueles dois, francamente. Não, desculpe, não foi não é nesse aspecto. A mim também se ainda manda aturar há 50 anos, uma coisa desses 50 anos não direi, mas há 40. Zé, não podes dizer isso, desculpa há lá. 40. Eu não tenho 50 anos. É a idade que tu tens, já é há 40. Ah, ok, obrigado. É há 40, Tá bem. mais nada. Não, essa próxima exposição em janeiro até seria interessante termos aqui uma conversa alargada. Sim, eu depois acho que sim. Sim. Pronto, e Eduardo, fecha a boca agora. Sim, mas Sim, diz. Eduardo, mesmo que sejamos nós a convidar o artista a vir cá, Sim. a comissária também deve vir para poder dar a sua chega. Exatamente. É só por isso, mais nada. Além de que a companhia é muito agradável. Muito obrigada, Zé. Só Tu és sempre muito simpático. O que é que tu estás a querer pedir à Inês? O que é que tu estás a querer pedir à Inês? Não é? Quando vier cá com o convidado, podia trazer um leitãozito. Não. Bem. Ora bem. Voltando ao Ricardo Tomás.
Este tempo que ele vai gastar, pouco mais de mês e meio, não é? Sim. Sim. Vai haver também visitas por parte das escolas? Sim, é assim, sempre. A nossa preocupação, e faz parte do plano anual de atividades da área disciplinar de educação visual, é levar os alunos, inclusive, a visitar as exposições e explicar as exposições. Não é só eles verem, mas têm, inclusive, um roteiro de uma visita às exposições, em que os próprios alunos a seguir vão ter de saber, pelo menos, identificar o artista que está, identificar uma das obras e a seguir falar sobre uma das obras. Eu acho que se os nossos alunos forem sensibilizados à idade escolar até mais baixa, desde o pré ao primeiro ciclo até depois ao terceiro ciclo em ensino secundário, eu acho que é muito bom. E eu prefiro até começar pelos mais pequenos, porque eu acho que os mais pequenos ganham essa sensibilidade, inclusive pela arte, enquanto que a idade escolar mais avançada, quer a nível de terceiro ciclo e secundário, se efetivamente eles não estão sensibilizados, também não estão nesta altura, porque têm outras prioridades exteriores à escola. Grupos esses que não devem, penso eu, que não devem ser muito numerosos. Não, são grupos que não podem ultrapassar os 20 alunos. 20 pessoas. Sim, 20 alunos, e depois são divididos, inclusive, primeiro é explicado para todos e depois é-lhes pedido para eles visitarem individualmente e, como disse há bocadinho, fazerem um registro numa ficha do que é que eles observam e quais são as sensibilidades, ou pelo menos que naquele momento lhe transmite. Claro que a nível de pintura às vezes é mais fácil, mas também a nível de escultura nós vamos fazer esta experiência, inclusive a do ferro, porque também temos de criar essa sensibilidade, não é só sobre a pintura. Não é? Inês, como é que os miúdos reagem? Eles ficam felizes. Ficam felizes quando nós os levamos ver as exposições e lhes explicamos as exposições, quer eu, quer os meus colegas. E eles estão sempre a perguntar se há mais uma exposição, se é diferente. Então, eles, acho que a nível de sensibilidade que eles têm, eu fico surpreendida pelas frases que eles conseguem escrever. Porque às vezes digo assim, como é que alunos, inclusive até de quarto ano do primeiro ciclo, conseguem observar uma obra e a seguir nós perguntamos qual é a sensação que tu sentes, aquilo que consegues transmitir. Eles têm frases interessantíssimas. Mas quando faz a visita guiada com eles, genérica, sim. Também enchem de perguntas do porquê. Sim. Eles perguntam tudo. Sim, perguntam. Só que eu nunca tive, por natureza, muito jeito para lidar com crianças. E eu este ano tive, e fiz com muito gosto, várias visitas guiadas para crianças da escola no Centro Cultural quando esteve a exposição da miniatura automóvel. E a primeira eram imensos. E eu digo sinceramente que eu estava nervoso. Porque eu não sabia como é que ia interagir com as crianças. E foi uma experiência riquíssima. Para mim foi uma experiência riquíssima, porque consegui ver neles imensas coisas. O interesse, a curiosidade, a vontade de saber. Porque as perguntas eram tantas, umas atrás das outras, que eu já me via aflito para explicar, percebe? E foram 8 grupos de crianças que eu tive comigo nessa exposição e foram não sei quantas horas que eu estive com eles ao todo, e foi muito gratificante, porque é engraçado ver aquelas crianças, e eu tinha lá miúdos ainda muito, muito pequenos, não é? A curiosidade que tinham em saber o porquê das coisas, e pronto, estamos a falar de uma coisa muito particular que são automóveis, não é? Sim, que normalmente aos miúdos também lhes toca um bocado. Mas o mais engraçado é que as principais perguntas não vinham de rapazes, vinham de raparigas. Isso é interessante. É verdade. Muito, muito entusiasmadas, e por isso é que eu estou a perguntar quais eram as reações deles ao depararem-se com uma obra de pintura, uma obra de escultura, porque imagino que as perguntas sejam mais que muitas, não é? E esse follow-up porque fazem a seguir, de eles irem individualmente ver a exposição e partilharem
com o professor, não é? As suas sensações da visita deve ser tremendamente gratificante. Não, é muito gratificante esta parte dos serviços educativos. Eu acho que é um valor acrescentado para aumentar, inclusive, a sensibilidade pela cultura e pela arte, porque eles fazem perguntas, porque eles são tão puros, tão ingênuos, que dificilmente um adulto seria capaz de fazer aquelas perguntas, não é? E essa ingenuidade e essa sensibilidade que a criança tem, eu acho que é muito gratificante, e eu acho que o que me leva a continuar a fazer este trabalho, inclusive a nível de exposições, tem exatamente a ver com que sei que estou a incutir nas crianças mais pequenas e nos alunos esta sensibilidade pela arte e pela pintura e pela escultura. Portanto, o meu objetivo é esse, e é lógico que tem a ver também, como já disse, que em relação às pessoas daqui de Macedo terem a oportunidade de ver, e nós estamos a fazer um esforço grande, é, como eu disse há bocadinho, diversificar as exposições e que os artistas que venham a Macedo Cabaleiros sejam artistas de nome e não mais um artista plástico, porque nós sabemos que artistas plásticos, muitos a nível nacional e a nível internacional, não é? E quando se faz a escolha de um artista, tem de ter a preocupação se a obra é efetivamente de qualidade. E como eu já disse no outro programa e digo, são artistas plásticos que estão inscritos como artistas plásticos. Não é apenas uma pessoa que sabe pintar e que, ou escultura, e que apenas a utiliza como hobby. Eu aceito e respeito muito essas pessoas, porque só tenho de respeitar, quem sou eu para não respeitar essas pessoas, mas efetivamente a qualidade das obras é uma das coisas que me preocupa. Claro que no início, isto sabe que a nível de artistas é muito complicado muitas vezes entrar nesse meio, porque são meios às vezes muito fechados, de lobbies muito grandes, que às vezes não parecem, mas são lobbies enormes, e que joga muito com as galerias, dá? Sim, não, joga muito com as galerias, e neste caso é assim, como aqui a própria Câmara em si, eles não têm que deixar, eles a maior parte das vezes deixam uma obra, não é? E acaba por ser também um espólio que fica para a Câmara, que eu acho que isso que é bom. Enquanto com uma galeria de arte, eles acabam têm uma percentagem de galeria de arte, e aqui a Câmara não tem percentagem nenhuma sobre as obras que os artistas vendem, e que eu acho que isso que é excelente. Eles gostam de vir a Macedo Cabaleiros. Eu fico surpreendida porque eu acho que ganhamos amigos para Macedo, e pessoas que inclusive conhecem a terra e divulgam Macedo Cabaleiros, que eu acho que isso que é importante. Claro, isso, muito importante mesmo, muito importante. Qualquer dia, num intervalo entre duas exposições, a Câmara fará no Centro Cultural a exposição do seu espólio. Sim, porque não? Porque sim, claro. Portanto, era interessante. E são obras que normalmente são doadas. Exato. Claro. E os municípios ficam a saber que a Câmara tem aquele espólio artístico. Sim. Até era uma ideia engraçada. Sim, pode-se pensar. Tu é que és a comissária. Não, eu sou comissária das exposições, atenção, eu não sou funcionária da Câmara. Não é isso, eu digo comissária. Não, eu sou apenas comissária, e como comissária, eu sabem perfeitamente que não tenho qualquer tipo de honorários, nem quero, felizmente. Já esclareceste esse assunto. E acho que é importante que as pessoas saibam isso, não é? Exatamente. Ora bem, são 21 horas, 49 minutos e 28 segundos. Estamos na ponta final da emissão de hoje. Zé, tens alguma pergunta daquelas tuas... Não tinha pensado nisso. Pronto. Porque tenho um certo receio. Pronto, então hoje... que a Inês está tão à vontade comigo, que se eu lhe faço uma dessas perguntas esquisitas... Manda-te uma volta ao bilhar grande. Não, dá-me 2 lambadas. E faz muito bem. Mas entretanto pode ser que eu ainda me lembro do... Não, Zé, eu também não sou assim. Então podes fazer as perguntas que quiseres. Eu também só respondo se quiser. Acho que é melhor fazer aqui o Eduardo. Eu estou aqui como um mediador, né? Só espero que não me caia nada em cima. Não cai. Ok, eu sei que não. Pronto. Ora bem, antes de nos despedirmos da nossa convidada e falarmos um nadinha mais sobre a exposição, amanhã contamos convosco a partir das 21 horas para uma emissão com o Dr. Raul Sousa, que é o coordenador da Associação de Diabetes do Distrito de Bragança, e que vamos abordar o tema referente ao elevado número de pessoas no nosso distrito que têm esta enfermidade de diabetes.
Porque dizem, inclusive, não, está estudado, está provado, que é o distrito de Portugal com o maior índice de diabéticos. Portanto, vamos tentar saber o porquê e o que é que há a fazer neste caso. Portanto, não percam a emissão de amanhã às 21 horas. Sobre a exposição que temos estado a falar, fica aqui o desafio para irem ao Centro Cultural a partir do próximo sábado às 21 horas. Vão assistir à inauguração, contactem e convivam com o Ricardo Tomás, que é o artista que vai ter aqui a sua obra em exposição. Falaste que eventualmente vamos transmitir para a direção da... Pois, é necessário pedir alguma autorização para ir fazer lá uma reportagem? Eles habitualmente vão sempre a Rádio Onda Livre vai sempre. Mas não é necessário pedir nem à comissária, nem ao artista, nem ao Centro Cultural? Não. Acho que a Rádio Onda Livre já faz isso, habitualmente faz isso. Sim, está na calendarização, não é? Sim. Portanto, de qualquer maneira, nós, enquanto programa da Rádio Onda Livre, transmitiremos esta informação para a informação da rádio e seguramente que não deixarão de dar seguimento. Da nossa parte, fica aqui o conselho para irem visitar esta exposição. Sei que não vão sair de lá dando o tempo por mal emprego, bem pelo contrário. Podem visitar, já sabem, durante os dias da semana, exceto o sábado e o domingo está fechado, a não ser que haja algum espetáculo programado no Centro Cultural para a noite e que possam ir assistir. Resta-nos agradecer à Inês mais uma vez a disponibilidade que manifestou para estar aqui connosco. Obrigada. Para nos aturar aos dois, sobretudo ao Zé. Sobretudo a mim, claro. O Zé é muito brincalhão, portanto toda a gente sabe. E sabe que há uma vontade muito grande comigo, portanto não há problema nenhum. Estamos aqui um bocado a brincar. Claro. Pronto. Já sabe. Aliás, uma das boas características deste programa é a informalidade. Claro, sim. Portanto, já sabe, Inês, em janeiro, para aquele nosso amigo em comum que virá cá, teremos todo o gosto em ter aqui uma conversa consigo e com ele. Em devida altura marcaremos a data para isso. Sim, com certeza. Pronto, mas o próximo caixa que eu e o Eduardo pagamos tem que diminuir, porque tu começas a habituar e aqueles 700 euros que dávamos por emissão, pá. O que tu estás a dizer que as pessoas vão dizer que é verdade. Também não faz mal, porque eu e o Eduardo recebemos cada um 400 euros por cada meia hora de emissão. Zé, por amor de Deus, toda a gente sabe que é falta. Não, pá, mas sabes que há pessoas que infelizmente não conseguem ver que nós estamos a brincar, pá, ainda pensam que estamos a falar a sério, pá, e tu já viste o que é cada emissão, que brinca mais 700 euros? A Inês, para onde é que vai? Não, nem penso. E depois vais ver o meu IRS. Depois não me declara e temos aí uma chatice, não é? De maneira. Pronto, Inês, olha, mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada a eu. No programa Sabor do Vento, foi um gosto tê-la aqui. E nós despedimos-nos até amanhã às 21 horas para a conversa com o Dr. Raul Sousa sobre diabetes. Até lá, muito boa noite, fiquem bem e sejam felizes. E sejam felizes por causa dos diabetes. Não abusem no presunto. E nos doces. E nos doces. Muito bem. Muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Ao Sabor do Vento e Onda Livre TV.